Você já deve ter visto o uso desse sconst em algum código aí em TypeScript e talvez você não entendeu ali o que ele faz ou você ignorou e deixou passar batido. Hoje eu vou te explicar aí para que ele serve, o que ele de fato faz ali com o seu código, tá? Mas antes da gente fazer isso, vamos voltar aqui no let versus const lá do JavaScript. Então a gente sabe que uma variável declarada com let, ela pode ter o seu valor alterado, né? Você pode passar um novo valor, sobrescrever ela. E o const ele é aí a abreviação de constante. Então você, uma vez que declara uma constante, você não pode alterar o valor. Então vamos começar aqui com uma variável usando let e vamos passar um valor. Então age, e a gente passa aqui um valor numérico. Se eu passo o mouse aqui, a gente vê que age é do tipo number. Beleza? Isso era esperado, já que a gente passou aqui 18. E aí eu posso vir aqui e alterar o valor. Até aqui tudo muito tranquilo. No entanto, se eu troco esse cara para const, a gente vê que já não posso mais aqui alterar o valor, porque é uma constante, mas o meu tipo, que era number, ele não é mais number. Agora ele é do tipo 18, ou seja, ele é um literal type. Então, o TypeScript, quando a gente usa const, ele vai pegar o valor que você colocou ali e vai resolver como literal type. Tá? O mesmo não acontece quando a gente usa let, porque a gente pode reassinalar o valor e ele vai usar essa tipagem mais ampla. Então, como que eu posso trazer esse mesmo comportamento para objetos e arrays aí usando o TypeScript? Legal? Então, vamos voltar para o exemplo que a gente tinha anteriormente, porém aqui sem o sconst. Então, a gente tem um objeto, name, age e passando ali alguns valores. Se eu passar o mouse aqui em objeto, a gente vê que ele resolveu a tipagem, tá? Isso aqui é o que o TypeScript está inferindo para a gente. Então, ele colocou ali name como string e age como number. Então, como que eu faço para ter isso aqui, esse comportamento que a gente viu ali da constante em cada propriedade desse objeto? Bom, é onde entra o sconst, tá? Então, se eu passo o mouse de novo, a gente vê que cada propriedade agora ela virou read-only, então ela não pode ser alterada. E o tipo também foi resolvido com o literal type. Então aqui eu não tenho mais o tipo string, eu tenho um tipo bem mais específico, né? Um literal type, que é John, e aqui eu tenho 23. Tá? Então é para isso que serve o sconst, ele vai colocar ali o seu objeto como read-only e também resolver a sua tipagem usando literal types. Tá bom? Então se eu tento aqui alterar objeto.name e trocar para Rodolfo, ele não permite, porque name aqui é um cara read-only. Legal? Se eu tiro o sconst aqui, ele já volta para o comportamento normal. Certo? Então, vamos ver como que isso fica também com arrays, porque com arrays isso também funciona. Então, eu vou criar aqui um array de numbers. Vamos passar aqui 1, 2, 3. Então, a gente vê que ele é simplesmente um array de number. Né? É assim que o TypeScript entendeu ele. E um array de number, ele pode ter n elementos, certo? Pode ter 0 elemento, pode ter vários elementos, enfim. Quando a gente usa aqui o sconst, vamos ver o que acontece. Então, a gente volta aqui no nosso array de numbers e agora ele virou um read-only, né? Uma tupla, onde a gente tem ali os valores 1, 2 e 3. Como ele vira um array read-only, qual que é a ideia? Se eu venho aqui e tento acessar a primeira posição desse array e atribuir um novo valor, o TypeScript não vai permitir que isso aconteça, porque nessa posição do array, que é a primeira posição aqui da minha tupla, eu estou tentando passar o valor 3, mas o TypeScript já entendeu que ali o valor é 1, e ele entende que esse array como um todo será read-only. O que isso significa também? Que métodos que fazem ali uma mutação no array, eles não estarão mais disponíveis. Então, a gente vê aqui que o método push ele não está disponível. Se eu tiro aqui o sconst, o meu método push está lá disponível de novo. Beleza? Então, como eu disse, é assim que funciona esse sconst. Ele é chamado de const assertion no TypeScript. E a gente viu aqui o que ele faz num objeto e o que ele faz num array. Então, ele vai basicamente, é uma forma, né, de você estar falando para o TypeScript como que ele deve interpretar aquela variável ali, seja um array, seja um objeto, beleza? Ou até mesmo outras variáveis também. Mas quais seriam aí alguns exemplos mais aí do dia a dia, né, que a gente poderia ter utilizando esse sconst? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro
com array, já que a gente estava olhando o array aqui por último, vamos criar um array aqui que seria o letLong. Então, no caso, seria um geolocation. E aí vamos passar aqui uns valores à toa. E aí repare que o nosso letLong, ele é um array de number, mas não faz sentido, porque letLong são sempre 2 valores, latitude e longitude, e aqui eu poderia passar um outro valor, né? E aí esse array teria mais um valor aqui no final, que não é a ideia. Se eu uso o asConst, então agora com certeza eu vou ter somente a primeira e a segunda posição ali desse array, né? Que ele vira uma tupla. E aí supomos que a gente tem uma função na nossa aplicação, que vai ser o log letLong. Ele recebe o latitude como number, também o long como number, e aí a gente vai simplesmente fazer um console log aqui desses dois caras, tá? Não precisamos entrar em detalhes aqui. Eu consigo chamar essa função usando aquela sintaxe, né, do JavaScript que faz o spread ali dos parâmetros, tá? Porém, se eu troco esse cara aqui de asConst, e por que isso aqui funciona? A minha função ela espera 2 parâmetros. O TypeScript sabe que o meu array, que virou uma tupla por causa desse asConst, possui 2 valores, então ele me permite chamar essa função dessa forma. A partir do momento que eu tiro esse asConst, ele volta a ser um array de number. Um array de number, mais uma vez, pode ter 0 elementos ou milhões de elementos, enquanto que a minha função só espera 2. Então o TypeScript não vai me permitir chamar a minha função dessa forma. Legal? Outra coisa interessante aqui com o asConst é que se a gente pega aqui o letLong.length, a gente vê que o .length aqui desse array, ele não é um number, ele é um literal type também de 2. E aí, obviamente, se eu troco aqui adicionando mais um elemento, esse length aqui ele já atualiza também lá no TypeScript. Legal? Então, esse é um exemplo aí bem simples com array, algo que pode ser útil aí no seu dia a dia. E um exemplo com objetos também seria a utilização de enums, né? Muita gente aí não gosta de usar os enums do TypeScript, eles possuem algumas limitações, pode até ser um assunto para outro vídeo. Então, algo que você pode fazer é criar objetos como esse aqui, né? Usando o asConst, e aí você poderia utilizar esse objeto aí como um enum na sua aplicação. Muita gente faz isso, e aí você teria acesso aqui a essas propriedades desse objeto, tratando ele como um enum, né? E você não consegue alterar elas aqui em tempo de execução, o que te traria aí essa segurança também utilizando o asConst. Legal? Então foi isso aí, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí um like, um comentário também e manda para os seus amigos aí que trabalham com TypeScript. E valeu, até a próxima.